A gente volta a falar sobre o acidente aéreo na Índia, que matou mais de 200 pessoas. Voltamos com imagens da Índia que vão chegando aqui à nossa redação. Infelizmente, um trágico acidente no começo da tarde no horário local, no início da manhã aqui no horário de Brasília, por volta de 5h30 da manhã. A lista de passageiros foi divulgada entre as 242 pessoas a bordo do avião que caiu hoje perto do aeroporto internacional Sardar Patel, na cidade de Ahmedabad, na Índia. Estavam 230 passageiros a caminho de Londres, que tiveram seus nomes divulgados pela imprensa indiana. Um passageiro foi achado vivo dentro da aeronave e 204 corpos foram encontrados até agora, segundo a polícia. Pelo menos 121 homens, 91 mulheres e 11 crianças, sendo 2 bebês, estavam no avião, mas as idades não foram reveladas. O Boeing 787-8 da Air India estava a caminho do aeroporto de Gatwick, em Londres. Outras 7 pessoas tiveram apenas o nome informado na lista de passageiros da companhia aérea, divulgada na íntegra pela revista India Today. A aeronave transportava 169 indianos, 53 britânicos, 1 canadense e 7 portugueses. Até agora, mais de 200 corpos foram retirados dos escombros, segundo socorristas. E esse avião atingiu um refeitório e matou pelo menos 5 pessoas que estavam em solo. A queda do avião da Air India, que ia de Ahmedabad para Londres, matou pelo menos 5 pessoas que estavam no chão, entre também as 242 pessoas que estavam a bordo, né? Uma sobreviveu, essa é uma informação nova, a gente não tinha aqui na abertura do programa, portanto, uma pessoa sobreviveu e as outras, infelizmente, não, segundo a imprensa local. As vítimas do refeitório, que estavam em solo, elas eram estudantes de medicina, estavam numa hospedaria atingida pela aeronave. Segundo a reitoria da universidade, o avião atingiu um refeitório que tinha entre 60 e 80 alunos na pousada na hora do almoço. Um incêndio começou no local assim que o prédio foi atingido. Isso porque o avião decolou e logo pouco mais de 5 minutos depois caiu. Como disse o Sakamoto há pouco, ele estava com um tanque cheio de combustível. Então, a explosão, quando ele tocou o solo, matou também essas pessoas. A maioria dos alunos no refeitório conseguiu fugir, mas cerca de 10 ficaram presas no local incendiado, numa fumaça muito densa, segundo a reitoria. Parte dos alunos foi resgatada e encaminhada para hospitais da região. Algumas das vítimas foram retiradas de dentro dos seus dormitórios. Para a imprensa local, uma política disse que muitas pessoas se mobilizaram para socorrer os feridos em solo depois do acidente. Você está vendo aí a imagem, ó, quantas pessoas chegaram ali, é claro, não poderia ser diferente, uma área residencial. Cerca de 50 pessoas que estavam na hospedaria, entre estudantes e parentes deles, foram hospitalizadas. Segundo a Federação de Médicos da Índia, 5 alunos são considerados desaparecidos e 2 estão na UTI. O local atingido tem 94 flats e só recebe alunos do sexo masculino. O local do acidente fica perto de um hospital civil da cidade. Ambulâncias foram enviadas para socorro de vítimas e ruas perto do aeroporto ainda estão bloqueadas. Vou trazer para cá o nosso colunista especialista em aviação, Alexandre Sacconi. Sacconi, esse Boeing, o 787, né, e é o primeiro acidente dessa magnitude, com pessoas mortas envolvendo esse tipo de aeronave. Quem é que comanda esse tipo de avião aqui no Brasil? Vale lembrar que a Latam utiliza, né, uma aeronave do mesmo modelo. Bom dia para você. Bom dia, Sarza, bom dia, Sakamoto, bom dia a todos que estão escutando. Primeiro deixando claro, né, não é porque opera que está em risco, né? A gente tem que entender primeiro as causas do motivo, mas aqui no Brasil, a Latam Brasil opera o 787-9, não é o mesmo modelo, é uma família composta por 3 exemplares, o 7878, o 7879 e o 78710. Aqui no Brasil, tanto a Latam Brasil quanto a Latam Chile operam o 7879, que é um pouquinho maior do que esse que caiu lá na Índia. Eu tenho uma lista aqui em abril de 2025, quem operou essa aeronave no Brasil, dados da ANAC, foi a Aeroméxico, a Avianca, a Air Europa e a American Airlines. Já o 787-9, que é um pouco maior, como o modelo operado pela Latam, que lá em 2021 a gente teve o primeiro modelo certificado para operar aqui no Brasil
nacional, né? Eles podiam vir de outro país, mas de matrícula nacional, o primeiro é lá de trás de 2021. Nós tínhamos 11 empresas nesse mês. Aeroméxico, Air Canada, Air China, eu estou precisando pegar a cola que eu não lembrei os nomes de cabeça, gente. Aeroméxico, Air Canada, Air China, Air Europa, a American Airlines, United, Air France, Lufthansa, Royal Air Maroc, a Latam Brasil e Latam Chile, e agora em maio a TAAG, Companhias Aéreas de Angola, estreou também o voo para o Brasil com essa aeronave, o 787-9. E o 787-10, o maior, é em 2025, no mês de abril de 2025. Quem operou aqui no Brasil foi a KLM e a United Airlines. Eu também não fiz nenhuma correlação entre a Latam operar uma aeronave e dizer que estamos em risco, né? Só para deixar claro, apesar da correção do Saconi. Diga lá, Sakamoto. Saconi, bom dia. Né? Uma pergunta, assim, uma dúvida, né? Porque a Boeing teve problemas com alguns modelos 737, não é o mesmo modelo, sabemos disso, mas teve problemas com alguns modelos 737, inclusive na propulsão, tanto na Indonésia quanto na Etiópia esses anos. Até deu uma dorzinha de cabeça para a empresa do ponto de vista financeiro. Dá para a gente traçar alguma correlação com relação a isso, quanto à questão dos motores, dos propulsores, ou são duas coisas completamente apartadas? Bom, Sakamoto, são aeronaves apartadas, só queria fazer uma correçãozinha. Sarza, desculpa, não quis dar a entender que você tinha dito isso, tá? Eu quis deixar claro, porque parecia que eu estava falando que os brasileiros estavam em risco. Não, eu só quis trazer a informação de que a Latam opera esse modelo aqui no Brasil. É só uma informação, não fiz a correlação, mas tá feito o esclarecimento. Pode seguir. Obrigado. Bom, quanto à questão do Sakamoto, são aeronaves completamente diferentes. Embora seja da mesma fabricante, a gente pode falar que elas têm em comum basicamente uma filosofia de produção que se alterou bastante. Ano passado a gente foi para Seattle, na fábrica da Boeing, né, acompanhar um pouquinho as mudanças que eles tiveram depois desses acidentes do MAX. Os motores são diferentes. O do 787 pode ser o Trenton ou o GE9X, e o do 737 é o LEAP, basicamente. A gente tem o LEAP 1B, que é também da GE Aerospace, é feito de acordo com o projeto, né? Não é só essa aeronave que usa esse modelo de motor, assim como o 787, que é o que a gente está falando, também tem esse outro modelo de motor, e são alguns fabricantes que a gente tem aí no mundo que fornecem esse produto. Quanto à questão da filosofia de produção, até as plantas são em locais diferentes, né? Uma fica em Renton e outra em Everett, bem próximas ali a Seattle, né? São como se fosse a grande Seattle, a gente pode dizer assim. Então, o que a gente pode falar que tem de comum é a questão de filosofia de produção, desenho, só que não dá para falar sequer que o 737, que é um projeto de décadas atrás, que está sendo sempre evoluindo, sendo atualizado, é similar, porque o 787 foi um projeto completamente novo, ele não é uma evolução do 777, que é o modelo mais recente da família, né, anterior. Ele é novo, a composição dele, né, os materiais não é feito de alumínio como a maior parte das aeronaves são feitas, ele é feito de um material composto, resina com fibra de carbono. O ar-condicionado dele não funciona com sangria pneumática do ar do motor, como nos carros, que quando você tenta pegar uma ladeira no carro 1.0 ligado com ar-condicionado, você vê que ele não vai. Não, esse é um motor do ar-condicionado, é completamente elétrico. Então temos muitas inovações que foram trazidas justamente para melhorar a experiência de voo, e também para tornar o voo mais econômico, né, para ter atrativos para que a aeronave seja realmente não considerada só uma evolução da família anterior, mas sim um novo paradigma, que é o que ela acabou sendo dentro da família da Boeing.